Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Josemira. A aula de hoje é História e hoje vamos estudar os povos indígenas do Brasil. Eles fazem parte da história do nosso país e vivem aqui há milhares de anos, muitos antes da chegada dos portugueses. Então, essa é a nossa aula de hoje. Pega os seus materiais e tem como tema dessa aula de história povos indígenas do Brasil. Muito bem, vamos lá? O objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é conhecer um pouco da história e da diversidade dos povos indígenas do Brasil. Ok? Reconhecer que os povos indígenas já vivem no território brasileiro antes da chegada dos portugueses. O outro objetivo, valorizar seus costumes, línguas, conhecimentos e tradições. Outro objetivo, desenvolver respeito pela diversidade cultural. Esse aí foi o objetivo da nossa aula. Tudo isso aqui nós vamos estar aprendendo ao decorrer dessa aula. Eu trouxe aqui umas perguntas para vocês, eu vou estar fazendo as perguntas e aí você de casa vai estar respondendo. Prestem atenção na pergunta da professora. Quem são os povos indígenas? Quem são os povos indígenas? Você conhece algum povos indígenas? Você já viu? Você já conheceu? E aí, anota aí nos comentários se você já conheceu algum povos indígenas. Será que todos os povos indígenas são iguais? Hein, alunos? Será que todos os povos indígenas são iguais? A outra, como vocês acham que os indígenas viviam antigamente? Hein? A outra pergunta, os povos indígenas ainda existem hoje? Ainda existem hoje? E aí, alunos, o que vocês acham? Respondem aqui essas perguntas e vocês aí vão estar respondendo. Se tiverem alguma dificuldade, prestem atenção aqui na explicação da professora, ok? Vamos lá? Antes da chegada dos portugueses, o território que hoje chamamos Brasil, era habitado por muitos povos indígenas. Vamos aqui grifar. O território hoje chamado o quê? Brasil. Hoje chamamos Brasil. Era habitado por muitos povos indígenas. Eles não formavam um único povo. Vamos lá? Existiam e existem diferentes povos com suas próprias línguas. Então, existem suas próprias línguas, costumes, formas de organização, histórias e tradições. Observe aqui, antes da chegada dos portugueses nesse território que se chama Brasil, habitavam quem? Os povos indígenas, ok? E eles formavam um único povo. E existiam e existem diferenças entre esses povos, como suas próprias línguas, costumes, e mais, aluno, formas de organização, histórias e tradições. Vamos lá ver aqui a organização e costumes desses povos? Vamos lá, alunos? Cada povo define suas próprias leis, líderes e forma de tomar decisões em grupos. Segundo, a forma de construir as moradias e de preparar os alimentos
muda conforme a cultura e a região. Vocês viram que tem diferenças? Aqui é a organização e costumes. A forma de construir as moradias e de preparar os alimentos vai mudando conforme a cultura e a região, ok? Tradições e cultura. A organização social com os líderes, como o cacique e o pajé. Essa aqui é o quê? Tradições e culturas. Que está dizendo aqui? Organização social com líderes e pajés. O que mais? O uso de tintas naturais para pintura corporais e com significados espirituais. Ou seja, cada pintura que eles fazem no seu corpo tem um significado que espirituais. Ok, alunos? Produção de artesanatos com paias, madeiras e penas de aves. Tradições e cultura, organização e costumes. Vamos para cá? Com a chegada dos portugueses, o que aconteceu? Provocou grandes mudanças e conflitos, mas incluindo a perda de terras, eles perderam as suas terras, ficaram doentes, violências e tentativas de quê? De retirar dos povos indígenas seus costumes e suas línguas. Então teve tantas mudanças quando os portugueses chegaram no Brasil, porque teve conflitos, a perda de terras, alguns ficaram doentes e assim. Povo indígena do Brasil, vamos lá? Vivem no território brasileiro há milhares de anos, ok? Vamos lá, o povo indígena do Brasil vive no território há milhares de anos. Muito bem, vamos circular aqui, milhares de anos. Milhares de anos, certo? Outro, existem muitos povos indígenas diferentes. Aqui a pergunta, será que todos os povos indígenas são iguais? Não, existem muitos povos indígenas diferentes, ok? Possuem diferentes línguas e culturas. O que mais? Tem conhecimento sobre a natureza, possui histórias e tradições próprias. Muito bem. Os povos indígenas também vivem no Brasil atualmente, ou seja, tem os povos indígenas também vivem aqui no Brasil atualmente, ok? Há alimentos tradicionais presentes na mesa de todos. Esses alimentos tradicionais a tapioca e o milho. Aqui, os povos indígenas desenvolveram muitos conhecimentos sobre a natureza. Como eu falei bem aqui, ó, tem conhecimento sobre a natureza, ok, alunos? Aqui, eles conheciam plantas utilizadas como os alimentos e remédios, sabiam plantar, pescar, que mais, aluno? Caçar e produzir os objetos, como utensílios, cestarias e instrumentos. Ou seja, eles tinham seus próprios conhecimentos em relação às plantas, ok? Experimentação e uso. Vamos saber aqui essa experimentação e uso desses povos aqui. Eles testam plantas para saber se essas plantas curam, quais servem de comida e quais viraria ferramentas. Então, tinha o que? Toda uma experimentação antes desse uso, ok? Pesca tradicional. Como era a pesca dele tradicional? Uso de arco, flechas, o que mais, aluno? Arpões, redes de fibras vegetais. Isso aqui eram a pesca tradicional. Mais caça tradicional, emprego de arco e flecha. É importante destacar, os povos indígenas não pertencem apenas ao passado
existem muitos povos indígenas também no Brasil e transformando suas culturas, suas línguas e suas tradições. Ok, alunos? Então, esse aqui é os povos indígenas do Brasil, esse tema, os povos indígenas do Brasil. Ok? Eu espero que vocês tenham aprendido essa aula, falando sobre a importância. Os índios têm a sua história, têm os seus conhecimentos e que vocês possam olhar aí esse tema, pesquisem em casa, façam as atividades, anotem aí nos comentários o que vocês acharam, quais são as suas dúvidas. Até a próxima aula, alunos.